Boa noite, companheiros da Causa Operária TV. A gente está começando o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Em outro cenário aqui agora, o cenário com o que você vê atrás é justamente o jornal Causa Operária, enviado para todo o Brasil, que tem tudo a ver com o nosso programa, né? Isso daqui é um jornal de verdade. Inclusive, deixa eu mostrar aqui o jornal dessa semana, né? A gente não costuma fazer propaganda do nosso jornal, mas já que a gente está aqui onde a gente despacha os nossos jornais, né? O nosso programa é justamente sobre jornais. O único jornal realmente que na verdade você deveria comprar é justamente o jornal Causa Operária. Vocês vejam aí no título Globo, Folha, Estadão, Veja, todos no crime da Lava Jato, né? Esses aí são os jornais da burguesia golpista que deveriam ser indiciados também junto com toda essa corja do judiciário, da Polícia Federal, do Ministério Público, do Congresso Nacional, né, pelo crime de vende-pátria que eles cometeram, conspirando junto com com o imperialismo na Lava Jato. E o jornal Causa Operária foi o único jornal que denunciou tudo isso, né, sendo um jornal da classe trabalhadora, assim como nós da Causa Operária TV, né, atendemos aos interesses da classe trabalhadora e não somos, ao contrário desses veículos aí mentirosos, né, da imprensa burguesa, não somos financiados pelo imperialismo, não somos financiados pela burguesia, não somos financiados pelo Estado capitalista, né? Quem nos financia é a classe operária a quem nós servimos. E se você tiver interesse também de financiar a Causa Operária TV, tem a opção aí de se tornar membro do nosso canal, tem um botãozinho embaixo aí, seja membro, é apenas R$ 7,99 por mês, né, uma quantia que cabe no seu bolso aí, você pode ajudar a gente a lutar contra o monopólio da imprensa burguesa, que a nossa imprensa aí chegue em cada vez mais trabalhadores contra toda essa farsa, esse circo que foi imposto no Brasil. Você também pode ajudar o nosso programa, né, compartilhando aí com seus amigos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no e-mail, no WhatsApp, em grupos, páginas, mensagens privadas para os seus amigos, né? É uma forma importante de a gente combater aí o monopólio da imprensa capitalista. Além disso, é muito simples, né? Você dá a sua curtida aí no nosso vídeo, dá o joinha, isso daí aumenta o ranqueamento da Causa Operária TV e do programa Não Compre Jornais no YouTube, assim como também aumenta esse ranqueamento a partir dos comentários, né? Você pode comentar aí no chat, deixar suas dúvidas, suas sugestões, o que você acha do nosso programa, o que você acha do que a gente está falando, né? Dos assuntos que a gente vai falar aqui. É muito importante essa interação. Inclusive, como eu disse, para ranquear, né, o nosso canal no YouTube e também para que a sua voz seja ouvida, né? Aqui na Causa Operária TV a gente ouve a voz da classe trabalhadora, a gente é a voz da classe trabalhadora, mas a gente também dá voz diretamente aos representantes da classe trabalhadora, que são os companheiros que assistem o nosso canal, né? Então não deixe aí de se tornar membro, de comentar, de curtir, de compartilhar e de se inscrever também na Causa Operária TV. A gente está chegando, provavelmente ainda hoje, né? A gente vai bater a marca aí de 90 mil inscritos e amanhã, logicamente, a Causa Operária TV com a análise política da semana vai passar fácil aí os 90 mil inscritos, mas para isso, né, você tem que se inscrever caso você não seja inscrito para acompanhar aí a nossa programação, receber as notificações, ficar por dentro de tudo que acontece na imprensa audiovisual do Partido da Causa Operária. Bom, eu estou aqui com o companheiro Valdo Santos, jornalista independente, direto de Santa Catarina, para a gente conversar um pouquinho aí sobre a questão do envolvimento da imprensa, né, com a Operação Lava Jato. Boa noite, Valdo, tudo bom com você? Como é que você passou a semana? Boa noite, Vasco, Eduardo Vasco, nosso camarada, companheiro aí da COTV. E que semana, meu camarada. Uma semana aí eu estou batendo
tirando a poeira aqui da camisa, do casaco, porque foi aquela semana. Nós que temos todo esse perfil revolucionário, trabalhamos com a questão de dialética, né? Mesmo assim, fomos pegos de surpresa até, porque não esperávamos o Fachin lá, o fake-in, né? Toda essa nebulosidade que estava acontecendo, e daí deu uma clareada com essa tomada de posição do Fachin. Na sequência, tivemos aí também já essa posição relâmpago do Gilmar Mendes, colocando em votação o HC do Lula, e depois, para fechar aí a semana com chave de ouro, tivemos aquela fala, aquele discurso aí, aquele pronunciamento do Lula, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Então tivemos aí você falando do crescimento aí do canal, que vai com certeza atingir os 90 mil ainda desta semana, rumo aos 100 mil, e um crescimento muito grande aí. Notícia de ontem, por exemplo, 228% de crescimento aí de filiados nesta semana de Lula livre no Partido dos Trabalhadores. Então espero que o PCO também consiga uma fatiazinha aí desse bolo, né? Não só no partido, mas também aqui nas mídias sociais. Leia-se mídias sociais, aqui o canal do PCO. Então, muito boa noite para todos, e vamos falar um pouquinho aí da mídia nacional, da mídia internacional, desta repercussão toda aí, Vasco. Isso aí. Deixa eu agradecer já o pessoal que está acompanhando a gente, como é o caso do Arthur Freitas e do Adriano Teixeira, que são nossos companheiros de sempre aqui nos nossos programas da Causa Operária TV, sempre acompanhando a gente, uma audiência fiel, assim como todo mundo que está acompanhando também. Podem deixar aí o seu comentário que a gente lê. Bom, o Valdo falou, né, na segunda-feira, o Luiz Edson Fachin, ministro do STF, ele anunciou, né, a anulação dos processos do ex-presidente Lula. A gente tem que entender, né, que muito longe do que vieram dizer aí os setores da esquerda pequeno-burguesa, como Guilherme Boulos, como até mesmo setores do PT, né, o PCdoB, dizendo que isso daí foi uma medida que né, uma medida que deixa contente a democracia, né? O Edson Fachin, democrata, progressista, como se ele não tivesse participado dessa palhaçada toda, né? Lógico, foi uma conquista por parte da esquerda, né? Por parte dos trabalhadores, alcançada justamente por causa da pressão dos trabalhadores. A gente tem que entender que a libertação do ex-presidente Lula se deu também devido às mobilizações, inclusive às mobilizações que os trabalhadores fizeram lá em Curitiba, levando caravanas, fazendo atos, com milhares de pessoas em Curitiba, e isso daí desembocou na libertação do ex-presidente Lula. Não foi nenhuma medida iluminada do STF, né? Da mesma forma agora com a questão do Luiz Edson Fachin. Mas, além disso, né, a Lava Jato está desmoronando, né? Tá uma crise gigantesca, totalmente desmoralizada. Então, o STF, né, não com as suas, não sem as suas contradições internas, né, ele teve que entregar os anéis para não perder os dedos nesse caso aí da anulação dos processos do Lula. Tanto é que a própria decisão do Fachin deixou margens, né, para que, na verdade, isso daí não fosse aplicado de uma maneira integral. No dia seguinte, houve, né, o julgamento da suspeição do Moro, em que foi suspenso, né, depois de noite ali, foi pedido vista, né, e vai continuar. O Mourão, por exemplo, ele falou, né, que o Lula, se o Lula for candidato, bom, e for eleito, não podemos fazer nada. Isso daí indica, né, que esses militares aí, que
através do Vilas Boas, né, tentou impediu a candidatura do Lula em 2018, ameaçando o STF, né, dando um golpe militar virtual. Esses militares aí que apoiam integralmente o governo Bolsonaro, eles, né, estão um tanto quanto confiantes, né, e têm essa crença de que o Lula vai ser impedido ainda por vias legais, né, pelas instituições de se candidatar às eleições de 2018. Estão vendo aí de uma maneira até um pouco tranquila, né, mas ao mesmo tempo pressionando ali o próprio sistema judiciário para isso, o que mostra que não está garantido que o Lula seja candidato à presidência da República, e os trabalhadores e o PT, a esquerda, os partidos de esquerda que dizem defender os direitos do Lula deveriam de imediato, né, mobilizar para fazer com que o Lula declarasse já que é o candidato à presidência da República, o que colocaria os golpistas contra a parede, né? Porque uma vez que o Lula está como candidato declarado à presidência da República, fica muito mais difícil e muito mais feio, né, para eles impedirem que ele se candidate. E isso daí, né, como a gente já começou a falar, acontece no meio de uma desmoralização total da Operação Lava Jato, causada aí por uma série de revelações, né, que mostraram uma trama entre as mais altas personalidades e agentes e poderes e instituições da República, entre elas, né, contra o ex-presidente Lula, contra o PT, contra as organizações dos trabalhadores e contra o povo brasileiro. Uma conspiração antinacional, porque atuou contra os interesses do povo brasileiro, contra os interesses nacionais do país, a favor dos interesses de uma potência estrangeira que foi os Estados Unidos, criou, né, a Lava Jato, que utilizou aí da cooperação, né, no caso aí significa subordinação das autoridades brasileiras, como é o caso do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, com o FBI, a CIA, o Departamento de Justiça norte-americano, né, para destruir a economia nacional, para acabar com as empresas nacionais, com as empresas estatais também, roubar o petróleo do Brasil, tirar o monopólio do petróleo da Petrobras, destruir empresas construtoras brasileiras, né? E todo mundo, isso daí é óbvio, ninguém consegue esconder que desde então o país foi de mal a pior, né? Isso daí é fruto dessa gigantesca trama, dessa gigantesca conspiração, né, entre os diferentes poderes da República. A gente viu o Congresso, né, o Congresso Nacional comandado pela direita, aprovando ali, né, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, aquelas raposas velhas do Congresso, né, lideradas por Eduardo Cunha, né, colocando isso daí em prática, colocando um governo absurdamente golpista e corrupto no lugar, como foi o caso do Michel Temer. A gente viu a revelação há cerca de 2 semanas de que a ministra Carmen Lúcia teria ligado para o próprio então ministro da Justiça, né, do Michel Temer, o Raul Jungmann, para que ele impedisse, né, a soltura do ex-presidente Lula, quando, se eu não me engano, quando o desembargador Favretto, né, havia decidido pela sua soltura. Então a gente viu aí uma conspiração do STF com o governo federal para impedir, né, que o Lula fosse solto. A gente viu, como eu disse, né, os militares com o Vilas Boas à cabeça, tendo ameaçado o STF, né, para que não soltasse o Lula e o impedisse de concorrer à presidência em 2018. Recentemente, o Vilas Boas, né, revelou aí que essa decisão dele, né, o famoso tweet do Vilas Boas, foi acordado junto com a alta cúpula militar, não foi uma decisão individual do Eduardo Vilas Boas, mas toda a alta cúpula militar foi lá para ratificar, né, o posicionamento do Eduardo Vilas Boas.
E já para introduzir aqui a imprensa, né? Isso daí também foi feito em uma jogada casada com a imprensa, porque esse tweet foi postado pouco antes do início do Jornal Nacional, lá por volta da metade, no início do segundo semestre de 2018, né? O William Bonner leu o tweet do Vilas Boas, foi uma coisa óbvia que foi planejada aí entre os militares e a Globo e o STF, como o Lula mesmo, se não me engano, falou, né, se acovardou ali, capitulou totalmente, demonstrando a sua colaboração, a sua conciliação com os militares golpistas, né? Mas daí foi feito um tweet mais reverberado através do Jornal Nacional da Rede Globo. Só que isso daí não foi, né? Se fosse isso daí, já seria um escândalo, mas não foi o único episódio aí que a imprensa esteve envolvida. A gente tem que lembrar que a imprensa, né, ela foi a principal responsável por dar todo esse poder aí que hoje tem o STF, né? Em 2005 iniciou-se ali o escândalo do mensalão, né? E desde então, 15 anos, a imprensa, todo santo dia, nos jornais, nos programas de TV, como é o caso do Jornal Nacional, nos programas de rádio, nos sites de notícias na internet, todo santo dia dá destaque especial para a questão da corrupção, né? Defendendo aí a lei da ficha limpa, que é um escândalo, defendendo prisões arbitrárias, né? Defendendo decisões inconstitucionais da Suprema Corte, defendendo que as privatizações, que são consequência direta, né, da Operação Lava Jato, para entregar a economia do país aos monopólios imperialistas, a imprensa tem um papel de destaque nisso tudo. Se os militares, se os ministros do STF, se os ministros do governo Cunha, do governo Temer e do governo Bolsonaro, se os desembargadores, juízes, promotores, se os deputados e senadores, todos esses aí, são criminosos de lesa pátria, né, atuaram contra os interesses nacionais a favor da prisão do ex-presidente da República, uma prisão totalmente ilegal, né, e venderam o país para o imperialismo, a imprensa burguesa, e a gente precisa dar um nome aos bois aqui, Folha, Estadão, Globo, Veja, Jovem Pan, Band, Isto É, Record, TV Cultura controlada pelo PSDB, todo o monopólio da imprensa golpista esteve nisso daí e é tão culpado, tão criminoso, né, como o Vilas Boas, como o Temer, como o Cunha. A gente lembra de uma série de manchetes, né, que foram estampadas aí nos jornais burgueses na época do impeachment da Dilma, uma famosa manchete, né, que, se eu não me engano, foi do jornal o Globo, mas também que foi replicada aí nos mais diversos jornais do país, em que tinha a foto ali de pacotes de dinheiro do Gedel Vieira Lima, né? E na manchete ali, o título da manchete falava da Dilma, né? O que dava a entender que aquele dinheiro lá era da Dilma. E isso daí foi talvez o menos escandaloso, né? A revista Veja ali deu várias capas do Lula como se fosse um presidiário, como se fosse um ladrão, como se fosse um bandido, como se fosse um criminoso, tudo isso daí para incriminá-lo com base na Lava Jato, que se provou uma operação totalmente conspiratória, né, totalmente inconstitucional, ilegal, contra os interesses nacionais e contra o povo brasileiro. E a imprensa está envolvida aí de uma maneira extremamente profunda, né? Então a gente tem que colocar aqui essa questão. Se todos esses bandoleiros que promoveram o golpe e a Operação Lava Jato deveriam ser vítima de inquéritos, deveriam ser vítimas aí da justiça popular, o monopólio da imprensa golpista deveria e tem um lugar especial nisso daí. Deveriam ser confiscadas as propriedades aí desses
desses vermes da Globo, da Folha, do Estadão, da Veja, etc., né, monopólios aí que mamam na teta do Estado, né, e são utilizados aí pela burguesia para mentir, para enganar o povo, para perseguir as organizações populares e para vender o país, na verdade, para entregar o país de bandeja para o imperialismo. Não tem nada de interesse público, não tem nada de defesa da liberdade de expressão quando se trata desses crápulas do cartel da imprensa golpista. Bom, já falei demais, queria que o Valdo desse uma palavrinha inicial aí a respeito disso, Valdo. São N assuntos, vamos tentar resumir aqui num pacotaço aí, porque tivemos aí editoriais, principalmente eu coloco os 3 editoriais mais fortes aí, Folha de São Paulo, a Falha de São Paulo, né? O Estadão, e também o Sistema Globo, né? O Grupo Globo, principalmente aí, e que esses editoriais aí eles tentaram passar o pano e tentaram reabilitar, como no caso a Globo, reabilitar a Lava Jato, isso, a Lava Jato barra Sérgio Moro. Tivemos aí editoriais preconceituosos, né, contra a Dilma, mentindo, né, pegando manchete lá da época do Gedel, por exemplo, e tentando requentar a manchete, só que de maneira mentirosa. Ou seja, tivemos aí um rebuliço, né? Como eu coloquei ontem no Edição Urgente, tivemos um rebuliço nesta semana aí, não só na mídia, mas no Poder Judiciário, no Poder Executivo também. Tivemos essas aberrações aí do Jair Bolsonaro. Agora ele volta a usar máscara, portanto ele é agora um grande combatente, né? um militante contra a Covid-19. A Terra agora passa a ser redonda, né? Na live do Bozo ontem foi uma piada de salão. Então, ou seja, tivemos assim uma reviravolta, né? Tivemos uma puxada de tapete imenso. E a mídia, como sempre, a mídia brasileira, eu fiz uma comparação rápida, porque não tive muito tempo de apurar com mais profundidade essa comparação mais profunda da mídia, a cobertura da mídia brasileira com a mídia internacional, a mídia estrangeira. Mas, assim, por cima, no superficial, tivemos uma proporção imensa, né, dessa diferença, se compararmos proporcionalmente toda essa cobertura, a cobertura o mais próximo possível, vamos colocar entre aspas, da realidade que aconteceu nesta semana, e principalmente com aquele discurso contundente do ex-presidente Lula, a mídia internacional repercutiu muito mais do que a mídia brasileira. A mídia brasileira repercutiu, mas sempre tentando achar um plano A, um plano B, um plano C. Então não tivemos assim aquela cobertura nua e crua. Sempre eles tentando dar uma maquiada na notícia, dar uma requentada em notícias passadas. Então, basicamente, o que eu consegui observar foi isso. A mídia brasileira fazendo aquela cobertura como sempre, os articulistas, né, como Merval Pereira, Miriam Leitão e tantos outros, sempre tentando dar o docinho lá para a criança, até a criança se lambuzar e depois eles tirarem o doce da criança, como fez a Miriam Leitão, como fez o Merval Pereira. A Miriam Leitão, por exemplo, ela... mas foi legal o discurso do Lula, só que tem o porém, né? E o Lula não pode, ele falou de Petrobras, a Petrobras não pode não mexer, por exemplo, na questão aí de preços, né, dos combustíveis. Não pode. Então sempre tem, mas foi legal, mas porém, ou seja, aquilo que está
em jogo mais elevado, eles sempre procuram dar evidência para derrubar tudo aquilo que foi colocado como discurso anterior, e aí o que predomina normalmente é o discurso que sai da boca desses cabras. Então, em síntese, o Vasco, para começarmos aqui a esquentar o nosso papo sobre mídia, essa cobertura aí principalmente, eu acho que é por aí. Uma coisa que chamou a atenção, né, foi justamente esses editoriais que você acabou citando, né? O que eu percebo, né, é que a imprensa ela pode começar de repente a usar, né, a questão do Lula agora no páreo, né, para pressionar o Bolsonaro, para que o Bolsonaro atenda definitivamente aos interesses, né, do setor principal da burguesia. Vejam só, o Lula pode ganhar a eleição, ele tem apoio popular, Bolsonaro, você precisa do nosso apoio, mas para você receber o nosso apoio, você precisa fazer a sua parte também, né? Precisa fazer o nosso programa. Então eles tentam colocar o Bolsonaro na linha, né? Utilizando aí o Lula como espantalho para falar que o Bolsonaro precisa, né? Do apoio da burguesia aí para derrotar o Lula, e para ter esse apoio ele precisa fazer, né? Precisa comer na mão da burguesia. É a famosa política, né? Que ele já vem tentando há muito tempo de colocar o Bolsonaro na linha. O editorial no Estadão de hoje, né, ele meio que vai nesse sentido. Também tem a coluna da Eliane Cantanhede, né, que bom, a gente é porque a gente não pode mostrar, né, mas o pessoal deve lembrar que a Eliane Cantanhede é aquela que do limpinho e da massa cheirosa, né? Quando ela estava fazendo a cobertura ali da convenção do PSDB para Globo, ela disse, né? Aqui temos uma massa, mas não é aquela massa que vocês estão acostumados, do povão, pé de chinelo, sovaco fedido, negão desdentado, né? Aqui é a massa cheirosa, né? Aquela massa cheirosa da classe média, né? Que ela faz parte. Essa daí, a Eliane Cantanhede, ela também publicou a coluna dela no Estadão nesse sentido, né? O sapo barbudo do ABC ali, o cara tem apoio popular. Foi daí que eu tirei aí dessa Cantanhede, desse pronunciamento dela, do que ela escreveu lá, a direita cheirosinha, né? A direita perfumada. Então foi daí que eu procuro sempre abordar a direita perfumada, a direita cheirosinha, e aí me projeta exatamente nesse momento aí, Vasco, da Cantanhede. Cantanhede, ela é um dos principais representantes aí da burguesia na imprensa burguesa, né? Ela, o Merval Pereira, né? O Voz de Deus do jornal O Globo. Agora tem um veículo, né? Que é a CNN Brasil. A CNN Brasil, como é a CNN norte-americana, finge, né? Que é imparcial, diz que é independente e tudo, mas publicou uma pesquisa logo depois da questão do Lula, né? Que coloca o Bolsonaro 10 pontos à frente do Lula em uma pesquisa de eventual eleição presidencial, o que mostra, né, que apesar de toda essa questão de a imprensa não ter como esconder, né, o Lula dos holofotes e de colocar o Lula para pressionar o Bolsonaro, ela, né, a imprensa imperialista no caso, né, diretamente imperialista, a CNN, ainda, né, claramente demonstra que prefere o Bolsonaro do que o Lula, né? E se for preciso, né, se o Lula se apresentar ali como candidato da esquerda, a tendência é que a burguesia se una aí em torno do Bolsonaro, né, para impedir que o PT volte ao poder. Você se lembra, Pablo, de alguns... Eles devem ter visto a pesquisa da Joyce, né? Talvez para depois fazer a pesquisa deles, porque a pesquisa da Joyce, até que vocês publicaram no DCO, a pesquisa da Joyce no Twitter, ela pensou, bom, vou levantar a bola agora do Bolsonaro para dar nos dedos do Lula. Só que deu um tiro no pé, né? O Lula disparou na pesquisa e o Bolsonaro ficou lá embaixo, né?
Bolsonaro É, e a terceira via, como ela colocou. Então, eles deveriam ter visto, se não viram, de repente coincidiu aí de que poderia ter feito uma pesquisa também em que o Lula poderia estar bem na frente. Né? a Joyce Hasselman, ela publicou uma enquete no Twitter dela com os próprios seguidores, e os próprios seguidores ali colocaram Exato. muito à frente do Bolsonaro numa possibilidade de votação nas eleições, né? Agora, é uma coisa que a gente precisa ver, né? A imprensa mesmo, ela, uma vez que não tem como esconder, diz que a Lava Jato cometeu deslizes, diz que a Lava Jato acabou cometendo injustiças, né, tudo mais, mas é uma suposta autocrítica da burguesia e de seus órgãos, né, com relação ao que eles fizeram, mas nunca se tem ali um meia-culpa da própria imprensa, né? Um meia-culpa ou outro pode até ser feito, como é o caso de alguns canalhas, como é o Reinaldo Azevedo, né? Falando que a imprensa acabou perseguindo, não sei o quê, mas isso daí a gente vê que isso daí é uma máscara total, né? Mas a imprensa, assim, nos seus editoriais, nada, ela nunca vai falar do papel dela nesse crime de lesa pátria que foi a Operação Lava Jato, que precisa ser imediatamente desmantelada, né? E todos esses criminosos, bandoleiros, bandidos aí deveriam, né, ser vítimas aí de inquéritos para serem escrutinados aí por todos os crimes, né, contra o povo brasileiro que eles cometeram. Ô O Valdo, você... Vasco tem. Oi, Pode completar. pode falar. Não, não está aqui em nossa pauta, mas tem a ver com o que você está falando agora. A Lava Jato, ela, quer dizer, ela está virando pó. O Sérgio Moro aí virou entulho, né? Descartável. A Lava Jato, mas esse pessoal da Lava Jato tem que ser punido. E aí me projetou a uma notícia que saiu agora à tarde sobre a Bolívia, né? Talvez você já tenha se deparado aí também que a justiça boliviana, ela pediu a prisão da Janine, aquela golpista lá, aquela fascista golpista, e que assumiu lá, tomou o poder lá na Bolívia. Então a justiça mandou prender a Janine, até por segurança aí, de fuga, né? E também os golpistas lá, que dá em torno, acho que de uns 10, eu não tenho bem esse número, mas aquela cúpula de golpistas entre ela e essa cúpula. E então, aqui no Brasil também, e aí eu projetando um governo Lula, não pode ser feito aquilo que nos governos do PT eles deixaram de fazer, ou seja, de punir. Eles deixaram de punir todos os ditadores militares, passou todo mundo batido, passaram um pano, e então talvez também é uma oportunidade em 2022, acredito que antes não vai acontecer nada, mesmo a Lava Jato, mesmo que tenha um julgamento e esses membros da Lava Jato eles sejam julgados, eles serão condenados a pagar alguma multa, a devolver alguns centavos, mas não vai acontecer algo mais sério. Então fica, de repente, para o futuro governo Lula ou qualquer outro da esquerda, em 2022, assumindo em 2023, tomar providência também com esse pessoal todo, esses fascistas aí, esses autoritários, que destruíram o Brasil, o Vasco. Então, saindo um pouco aí da nossa pauta de hoje, mas que tem a ver. Não, o Lula com certeza, né, sendo a gente fazendo uma grande mobilização de massas aí para que ele seja candidato, ele sendo candidato, mantendo a mobilização de massas e amplificando essa mobilização,
conseguindo vencer a direita golpista nas eleições, um governo Lula, né, seria um governo, a esquerda acredita que o governo Lula seria o mesmo governo Lulinha Paz Amor de antes, né, mas isso daí já não é mais possível porque o Lula, conseguindo isso daí, né, nesse cenário que eu apresentei, romperia com a burguesia e aí seria um cenário muito diferente. Aí certamente deveria haver o que a gente está pedindo, né, agora, a prisão de todos esses vagabundos golpistas, né, um inquérito contra eles, traidores de lesa pátria, né. No caso da Bolívia, o o Luiz Arce, né, a vitória dele foi ali um acordo, né, entre a burguesia e o MAS, né, inclusive chancelado pelo Evo Morales. Por isso não foi a derrota do golpe de Estado, mas sim uma adaptação à esquerda do golpe de Estado. O que essa prisão aí da Janine Áñez, né, é mais para utilizá-la como bode expiatório para limpar o entulho ali, deixar todas as instituições com a manutenção do controle delas por parte da burguesia, tudo. Como ficou muito feio, né? Aí eles prendem a Janine Áñez, até porque a gestão dela na crise sanitária aí foi uma coisa absurdamente catastrófica, né? Então utiliza-se ela aí como um bode expiatório. No caso do Brasil, isso daí deveria ser feito em massa, né? Limpar aí o entulho, porque é muito entulho que a gente tem aqui no Brasil, muito lixo que a gente tem aqui no Brasil. Folha, Estadão, Veja, STF, Congresso Nacional, todos esses caras, né, cometeram um conluio contra o povo brasileiro e agora isso daí está sendo totalmente desmascarado, né? A Folha de São Paulo, ela é vista por uma parcela importante da esquerda pequeno-burguesa como assim um baluarte da democracia, um símbolo de independência, de imparcialidade, né? Mas a própria Folha, né, nessa semana aqui, ela publicou um editorial também atacando o ex-presidente Lula, tendo a coragem, né, de atacar o ex-presidente Lula. Por exemplo, nesse editorial, ela diz o seguinte: todas as instâncias da justiça farão bem em dar celeridade às decisões que envolvem um candidato em potencial à presidência da República que é réu em 8 processos, incluindo os 2 resultantes em condenações ora anuladas. Ou seja, a Folha de São Paulo pedindo celeridade aí a justiça para condenar o Lula e torná-lo inelegível, né? Isso daí é o que a Folha de São Paulo, jornal a serviço da democracia, né, quer, mostrando que essa democracia aí é uma farsa total, né? O Lula é vítima dessa democracia propagandeada pela Folha de São Paulo, que tem como, a gente sempre bom lembrar aqui, né? Inclusive a gente podia criar uns quadros aí no nosso programa com o Guilherme Boulos, né? Garoto propaganda da Folha, colunista, funcionário da Folha de São Paulo golpista, né? E que também apareceu até mesmo sendo homenageado, sendo um xodó da revista Time, né? Revista órgão dos órgãos principais aí do imperialismo, que homenageou o próprio Hitler, né, em 1938, dando a ele o prêmio de personalidade do ano. É essa Folha de São Paulo, né, que publica editoriais como esse, na semana em que o Lula consegue ter, pelo menos a priori, seus processos anulados e volta ao páreo, né? Essa Folha de São Paulo, que os próprios petistas acreditam que é democrática, pede, na verdade, uma condenação efetiva do Lula para que ele não possa ser candidato à presidência da República. Valdo, queria uma palavrinha final sua aí para a gente encerrar o nosso programa. Não, só para dar sequência ainda a esses editoriais, né? A palavra do Merval Pereira agora também, ontem, o Merval Pereira fez um certo elogio ao Lula, mas aquele elogio assim, aquele elogio lambido, que o Lula e o Bolsonaro provavelmente serão os dois que irão para uma disputa final, mas, porém, sempre tem o porém de Merval e Miriam, né? Ele falou que o PSDB já está
adiantando aí as prévias, porque é um candidato que daí sim é aquele candidato que vai eliminar o radicalismo tanto para a direita como para a esquerda. Então, eles de qualquer maneira, eles não, na cara dura, eles não desembarcam daquele momento ali, mas eles vão na onda, só que eles sempre acham um jeitinho de promover, principalmente promover isso aí, barra promoção PSDB. Então, a dita frente ampla, né? A frente ampla aí, eles dá a impressão que implodiu, mas eles tentam ressuscitar, tentam dar uma empolgação, um ânimo, e aí, só para ilustrar. E para fechar, uma coisa que eu estou observando também nesta semana, e as pessoas, né, pessoas que se dizem de esquerda, pessoas que estavam aí praticamente jogaram a toalha, e aí voltaram a se empolgar. E eu vejo um momento muito preocupante agora. As pessoas não usar a razão e ir nesta onda de emoções. Pensar isso que você falou aí, por exemplo, é muito sério, porque não só os meios de comunicação, mas também gente lá de dentro do poder judiciário, o executivo nem se fala, a articulação é grande para que arranje uma nova condenação, ou outras condenações. O Lula tem, somando aí, tem o que? Uns 10 processos. Então, eles estão eliminando agora, eliminaram 2 apenas. E tem o restante. Então, é muito fácil eles conseguirem viabilizar mais 1 ou 2 processos, e aí o Lula voltar lá para essa origem dos direitos políticos novamente serem cassados. Então, eu queria deixar aqui esta mensagem, ô Vasco. Não podemos, a esquerda brasileira como um todo, né? Não aqui, nós aqui da TVC, muito menos o PCO, a COTV, não trabalhamos com essa questão de emoções. Trabalhamos sempre com o lado pensante, né? Nós temos que pensar o que pode acontecer futuramente próximo ou futuramente um pouco mais longínquo, mas não poderemos colocar as emoções como prioridade às razões. Temos que usar a questão das razões para tomar posições e não ir nessa empolgação meramente, porque agora está tudo liberado, agora é Lula livre de vez, 2022, sim, aqui nós temos que pregar isso, Lula presidente 2022, agora vamos trabalhar com a razão, ô Vasco. Deixa eu agradecer aqui o Sou Eu pelo super sticker, muito obrigado. O professor Jonas Carreira, também que nosso companheiro aqui, que participa dos nossos programas. Reflexão sempre, está aqui com a gente. O Compa 29 Compas, também, valeu. O canal do Valdo é a TVC Jornalismo, canal independente aí também de esquerda, que está aí na luta, né, contra o monopólio da imprensa burguesa. O Arthur Freitas está aqui com a gente também. O Raul Santos, valeu também pelo comentário, assim como Reflexão Sempre, que também comenta aqui com a gente. Bom, valeu aí a todo mundo. A gente vai ficando por aqui com Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. A gente volta na próxima sexta-feira, às 6 da tarde, para debater mais a respeito da questão da imprensa, né, a imprensa burguesa, esse monopólio aí, que precisa ser extinto e colocado na mão dos trabalhadores. Você continua assistindo a programação da Causa Operária TV. Amanhã, às 11h30 da manhã, tem ao vivo aqui Rui Costa Pimenta apresentando a análise política da semana, tratando, logicamente, do tema da semana e o tema do ano, né, que é a anulação dos processos do Lula.
e que, no entanto, a burguesia ainda tenta manobrar com isso daí para que atenda a seus interesses. Vamos terminando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, ao Valdo também. A gente volta então na próxima sexta-feira da tarde. Tchau, Valdo. Rapidinho, Vasco. Um convite para hoje, às 9h30 da noite, na TVC Jornalismo, o Edição Urgente, 9h30 da noite, com o camarada aí, o professor Jonas Carreira. Também vamos fazer uma análise aí da semana, passar a régua no sextou. Um abraço aí para todo mundo e até a próxima sexta, não é isso? Valeu, Valdo. Obrigado, então, todo mundo aí. Se quiser, pode também acompanhar a TVC Jornalismo do companheiro Valdo Santos. Até a próxima sexta-feira, todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau.